nós vamos falar sobre um assunto, mas é sobre saúde. Dia da coluna vertebral no próximo dia 16. É um local do corpo muito afetado por dores. No Brasil, mais de 27 milhões de adultos sentem dor na coluna. O incômodo chega inclusive a impedir pessoas de trabalhar, de praticar atividades físicas. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o ortopedista Dr. Plínio Linhares. Doutor, uma dor que incomoda muito, né? Boa tarde, seja bem-vindo à Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês. E realmente é isso. O dia 16 de outubro foi criado para gerar essa conscientização para os principais problemas de coluna, para estimular os hábitos saudáveis e também para a gente tentar fazer diagnósticos precoces dos principais problemas de coluna. Que, como você falou anteriormente, sim, a dor na coluna, a dor lombar é muito prevalente, não só no mundo, mas também no nosso país. Doutor, quais são as principais causas dessas dores na coluna? Fernando, a gente tem inúmeros fatores relacionados às causas de dor na coluna, tá? Mas eu gosto de falar de três grandes fatores que são os principais vilões desses problemas, que é o sedentarismo, a obesidade e o sobrepeso e também o tabagismo, tá? Esses três fatores são os mais relacionados ao aparecimento de dor na coluna, de dor lombar, de hérnia de disco e outros problemas que a gente vê no nosso dia a dia. Para cada dor, doutor, existe aí um tratamento? Queria que o senhor apontasse aí os principais tratamentos possíveis nas dores, para essas dores na coluna. Perfeito, Fernando. Assim, ó, como eu falei, a dor na lombar é muito prevalente. A gente estima que mais ou menos 80% da população vai ter dor na coluna em algum momento, tá? O lado bom é que a maioria dessas dores na coluna a gente consegue tratar de maneira conservadora, ou seja, sem nenhum tipo de cirurgia. Falando especificamente de uma das grandes causas de dor na coluna, que é a hérnia de disco, a famigerada hérnia de disco, e estatisticamente eu posso te afirmar e passar aqui para os nossos ouvintes um número que é tranquilizador. Cerca de 90 a 95% das pessoas que têm hérnia de disco, a gente consegue tratar sem cirurgia, tá? E o tratamento sem cirurgia se baseia basicamente no controle de hábitos, ou seja, redução do sedentarismo, na manutenção de hábitos saudáveis, como atividade física, e principalmente no ajuste postural, tá? Esses três pilares no tratamento conservador vai nos levar a uma taxa de sucesso de cerca de 90 a 95%. A minoria, a gente vai indicar o tratamento cirúrgico. Quando é o momento, né, dessa cirurgia? Perfeito, Fernanda. Assim, ó, o momento da cirurgia sempre é muito individualizado, né? Cada paciente tem o seu tratamento, tem o seu exame físico, tem a sua patologia propriamente dita, tá? Mas o tratamento cirúrgico para a hérnia de disco e para a dor na coluna é indicado basicamente quando a gente tem uma refratariedade das dores, mesmo com tratamento conservador, isso ao longo de pelo menos 3 meses, ou quando o paciente tem algum déficit neurológico, ou seja, alguma perda de força na perna, alguma disfunção do membro em decorrência daquele problema na coluna, tá? Então, esses dois grandes pontos, ou seja, dor refratária que não melhora ou perda de força no membro, são as duas grandes indicações de tratamento cirúrgico na coluna, mas claro que isso é do ponto de vista geral. De novo, cada paciente tem o seu tratamento individualizado. Agora, quem não está entre aquelas pessoas, né, as estatísticas que sentem essas dores, como cuidar para evitar sentir mais lá na frente? Perfeito, Fernando. Assim, o básico bem feito consegue prevenir esse tipo de problema, tá? O principal fator que previne aparecimento de dor na coluna é um fortalecimento muscular bem feito, um fortalecimento muscular feito de maneira regular. E o que oriento é qualquer tipo de atividade física. Pode ser caminhada, pode ser corrida, pode ser pilates, pode ser natação, ou pode ser academia, tá? Cada pessoa tem uma indicação específica, mas o mais importante é fazer o fortalecimento específico. Fortalecimento muscular nos dá uma vida sem dores, nos dá mais longevidade e também nos dá qualidade de vida. Isso é que os estudos têm mostrado atualmente. Fortalecimento muscular nos dá uma vida saudável e sem dores, tá? Falando especificamente da coluna, a gente sabe que a nossa coluna ela é envolta por um grupamento muscular chamado core, que é um grupo de 29 pares de músculos. Esses músculos
A gente tem que falar com o profissional de educação física, falar com o fisioterapeuta e fazer esse alinhamento. Ah, eu quero fazer o fortalecimento do meu core, que a partir daí, sim, você vai ter uma prevenção adequada do aparecimento de dores na coluna, como você perguntou anteriormente. Agora, doutor, tudo bem, se você não tem dor, pode e deve praticar atividades físicas. Agora, aquela pessoa que tem dor, ela pode fazer alguma atividade? Há alguma recomendação de não fazer ou mesmo de fazer? Como é que é? Ou é em cada caso? Vamos lá, Fernanda. Assim, na medicina tudo tem que ser individualizado, né? Cada paciente tem uma anatomia, cada paciente tem uma história, cada paciente tem um cenário, tá? Mas de maneira geral, o paciente que chega com dor lombar no nosso consultório, esse paciente tem que ser examinado e naquela fase aguda de dor, tá? A gente tem que orientar um repouso relativo de apenas 2, 3 dias e a partir daí voltar a fazer movimento. O que eu indico na fase aguda, na fase de crise, na fase dolorosa que você perguntou anteriormente, é fazer inicialmente atividades de baixo impacto, apenas alongamentos, apenas mobilidade, atividade que não vá gerar um incômodo maior. Passada essa fase inicial, que pode demorar dias ou semanas, depende de cada paciente, aí sim a gente libera para atividade de fortalecimento muscular propriamente dita, tá? Mas como eu te falei anteriormente, coluna é inimiga de repouso, ou seja, não deve ficar muito tempo sem fazer atividade física, no máximo 2 ou 3 dias no momento mais agudo de dor, mas não ficar por muito tempo sem atividade física, porque isso vai gerar mais atrofia muscular, mais instabilidade, mais dor, e a pessoa fica naquele ciclo doloroso e não consegue sair daquela crise por muito tempo. Muito obrigada, doutor Plínio Linhares, ortopedista, por falar com a gente aqui sobre o dia 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Coluna Vertebral, e também para nos lembrar da prática de atividades físicas. Perfeito, Nanda. Obrigado a todos, um abraço e até logo.